Beleza. Boa, agora sim. Agora sim. Cara, aproveitando, né, assim, a gente viu bastante jogo seu ao longo do campeonato, viu essa melhora que você teve também, né, cara? Você começou o campeonato de um jeito e terminou de outro completamente diferente, foi muito legal. Sim. O que me chamou mais atenção foi exatamente o seu top spin de direita, cara, de forehand, que no começo do campeonato você estava batendo mais reto, mais seco, depois você começou a girar, começou a encaixar melhor. Acho que essa foi uma grande surpresa. Tem alguma coisa que você gostaria de praticar hoje, que você tem dúvida, ou ver alguma coisa de qualquer coisa relacionada ao jogo, às Tá. vezes settings de raquete, qualquer coisa, dúvida que você tenha, fica à vontade, aproveita, porque esse horário é seu e assim, eu não tenho nenhum plano para o nosso treino, né? Eu Uhum. quero te ouvir primeiro, porque se você tiver alguma ideia do que você precisa, algum tipo de. Ou sei lá, às vezes a pessoa vem e fala assim, pô, eu quero aprender a usar o robô, eu quero aprender a fazer tal coisa, eu quero. Pode ser também, Show. não necessariamente só parte técnica, né? Tá, Fica à beleza. vontade. Tá, primeiro sobre os drive, né, Vlad, igual você comentou, e de fato, por exemplo, eu tava assistindo as partidas e quando eu for jogar uma ranqueada, uma casual, não tem como eu ver o relatório, né, da Sim, velocidade e quanto efeito pegou. Aí eu comecei a assistir, eu assisti alguns jogos teu e tava assistindo algumas lives suas, eu via jogo teu, assim, cara, eu via a bola girando 140, 150, aí eu falei, sim. a minha era 90, 95, os melhores. É, Aí o que é. eu fiz? Aí eu fui ver a configuração de raquete do pessoal lá, que os top 5, top 10 do ranking usam de configuração lá no. Sim, sim, Aí eu fui pegar do top 1, né? Sem chance. Porque aí o dele é quase tudo no máximo. Aí eu fui jogar sim, com o Burgani, assim, ó, quando ele dava o top spin. Isso é uma coisa que eu quero comentar. Dava o top spin, cara, eu não conseguia segurar a bola. Eu pingava e explodia. sim. Aí eu fui ver a tua. Aí eu vi que a tua aí eu vi a tua e de um outro jogador lá. Aí eu tentei achar uma configuração intermediária, sabe? Que não fosse Sim, tudo no máximo, tudo perto do sim, máximo. sim, sim, sim. Mas ainda assim, uma coisa que eu tenho dificuldade é quando dá um top spin, aquele top spin alto, sabe? Que a bola Sim, eu tento pegar, para explode, ou bloquear. até mesmo É, contra-ataque, não tá, vai. tá, tá. Bom você falar isso. Vamos trabalhar isso. Eu vou pôr o robô aqui. Tá. Deixa eu ir aí pro seu lado. E deixa eu mudar essa câmera também para pegar melhor aqui você. Pronto. Ah, vamos começar só para você. Você não bateu bola agora, nada, né? Você deve estar frio. Eu tava dando mais uns 20 minutos atrás, mas dá pra bater uma bolinha. Tá, não, só bate um pouquinho com o robô então ali, só uma bolinha de Tá. direita aqui para você, Tá. só para você dar uma aquecida, uma soltada aí no braço. Boa. Maravilha, bate um pouquinho de esquerda lá para dar uma aquecida. Boa. Vou colocar para você uma bola aqui na direita, uma Tá. bola por baixo, feito por baixo, tá? Só deixa eu acertar o tempo, dar um pouco mais de tempo aqui. É uma bola com 35 de efeito para baixo, então tá pesada. Quero que você ataque ela um pouquinho. Atacar?
É. Isso, bota pesado. Boa. 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 Você está percebendo que a maioria das bolas que estão passando da rede, elas estão caindo curtas aqui? Sim. Tá caindo Nenhuma aqui tá alongando, né? O que faz essa bola ir mais longa é o cotovelo. Então, se você conseguir soltar mais o cotovelo, fazer o cotovelo andar mais longe, essa bola começa a ir mais no fundo, tá? E relaxa um pouco a mão quando você for girar, porque se tiver muito tenso, vai segurar o braço. Então, se você estiver apertando demais a raquete, segura. Relaxa um pouquinho para você ter um pouco mais de mobilidade com a mão, e aí essa mobilidade vai acabar guiando o cotovelo e permitindo que você solte o cotovelo na bola. Tenta agora. Tá, beleza. Aí já tá mais funda. Ah, boa. Aí, fundo, boa. Isso, pode soltar mais o cotovelo ainda, se quiser. Aí. Muito bom. Boa. Aí, ó, como tá entrando bem mais fundo, a mesma bola. Ela já nem parece que tá tão pesada. Boa. Aí, mais 2. Aí já melhorou bastante. Entendeu? Então, se você faz o cotovelo andar mais, se o cotovelo termina mais longe do corpo, a bola anda mais. O que dá o giro é a mão, mas o que faz a bola andar é o cotovelo. E a potência não vem nem da mão nem do cotovelo, a potência vem da perna, do quadril e do tronco, girando para você encaixar essa bola, né? Beleza. Então, se você quer mais potência, você fala assim, pô, os caras estavam girando, você estava girando ali umas bolas 120 já ali em cima dessa bola pesada. A diferença agora, né, você está usando a mão, você já está usando. Opa, deixa eu ligar aqui. Você está usando a mão, você já está usando o braço indo longe, lá para a bola ir longe, né? Agora é uma questão de encaixar o corpo junto para você conseguir fazer a bola andar mais e girar mais, ó. Vendo? Você encaixa o corpo, agora vem da perna essa potência, ó. Tá sobrando até, aí você vai fechando o ângulo. Quanto mais potência você usar com a perna, e no caso do forehand a perna direita, né? Você encaixa aqui na perna direita e gira quadril, gira tudo, você vai ganhar mais potência. Essa potência vai se traduzir em giro ali também, não necessariamente em velocidade, mas também a bola acaba andando mais rápido. E aí você vai perceber que quanto mais corpo você tem para usar, mais ângulo você vai ter que fechar. Tá. Tenta mais um pouquinho, pensando na coxa direita, girando o quadril e encaixando essa bola mais forte. Isso. E pode ser para cima, viu? Não precisa ser para frente, não. Você pode girar ela bem para cima. Isso. Aí você tem força vindo do tronco. Aí. Boa. Tá indo fora agora, começa a fechar o ângulo, mas continua usando o corpo inteiro. Tá. Mais pra cima. Pode soltar pra cima. Aí, boa. Ó, tá tudo acima de 100 essas bolas. Boa. Aí. Isso, pensa no corpo. Quanto mais corpo você usar, mais leve a bola vai parecer, né? Aí, senti 13. E cansa, né? Essa é uma bola que cansa, né? Se eu usar o corpo inteiro assim pra botar potência, aí, boa, descansa um pouquinho. Boa. Tá. Falando um pouquinho desse bloqueio, deixa eu desligar isso aqui. A técnica, a dificuldade que você me colocou ali
Normalmente ela vem, essa bola que gira muito e vem mais alta, normalmente ela vem depois de uma bola que você põe por baixo. Sim. Né? E o cara vai fazer a abertura de jogo e essa bola às vezes não anda muito rápido, mas ela gira, às vezes sai com um arco mais alto, né? Eu vou preparar o robô aqui para fazer justamente isso. Eu vou deixar essa bola com 120, tá? De rotação. Tá. Deixa eu só colocar. E vou deixar ela no seu backhand, tá? Tá, beleza. Aqui, pronto. Tá. É uma bola que ela não tá super rápida, né? Mas ela cai mais curta aqui, meio da mesa também, que é aquele topspin que o cara vai fazer que ele, às vezes, ele não soltou totalmente, ou soltou, mas estava tão pesada a sua bola anterior, que essa bola acaba caindo aqui no meio. Então, primeira coisa, se você esperar essa bola chegar, às vezes ela vai cair muito rápido. Uhum. E aí você tem um problema, porque você pegar ela caindo muito rápido, você não vai conseguir fechar o ângulo direito, você vai ter que abrir para controlar e a bola vai embora. Espirra, né? Então, a primeira coisa é pegar o quanto antes essa bola no começo da subida. Então, imagina que você colocou uma bola por baixo. Você viu o cara sair para atacar, você está perto da mesa ainda porque você sabe que a sua bola está pesada. Você não vai afastar para defender, você vai continuar perto. Assim que você vê que a bola saiu curta, o topspin saiu mais curto, você vai avançar sua perna direita na bola para fechar o ângulo e pegá-lo o quanto antes. Tá, beleza. Vamos tentar com a borracha. Você costuma bloquear com a borracha da frente, né? Essa bola. Certo? Assim. Isso. Vamos tentar assim. Se não der, eu vou te mostrar um jeito com a borracha de trás que pode ser mais. Para esse tipo de bola, pode ser mais fácil. Tá, porque dá beleza. tempo, né? Imagina, você colocou por baixo, aí você tá com a borracha da... Vou pegar a caneta aqui, tá? Você colocou por baixo, aí você tá com a borracha da frente aqui para bloquear. Se viu que ela veio lenta, você tem tempo de girar e ir com as costas, dá tempo. Sim. Se não der tempo, é porque ela tá rápida e funda, e aí você vai ter que acabar pegando com a borracha da frente mesmo normal, né? Mas vai com a borracha da frente primeiro pra gente entender o que tá acontecendo. Tá. Então, é uma bola de 120 de efeito. Você tá atrasado, pega antes. Antes. Isso. Fecha mais. Isso, fecha mais. Isso. Só que agora eu quero que você pense o seguinte. Você tem como... Existe uma teoria para nós que é o seguinte. Você pode quebrar uma curva com uma linha reta. Tá. E vice-versa, você pode quebrar uma reta com uma linha, com uma curva, tá? Então, por exemplo, esse looping aqui, esse topspin é uma curva. Sim. Quanto antes você pegar essa bola com uma linha reta, o mais reto possível, ó, esticando, eu não estou só deixando bater, que se eu só deixo bater com o ângulo certo, ela até volta, mas volta mais lenta, às vezes pode voltar um pouquinho mais alta. A ideia é fazer um bloqueio ativo empurrando lá atrás, ó, empurrando o cara para trás, ó. Então, eu não vou tentar raspar nada, o cara lá do outro lado já está raspando tudo que precisa. A bola já está com muita energia. Eu vou usar a energia dele, que é uma curva, e vou devolver o mais reto possível. Ok. Tá? Então, eu quero que você estique o braço no final, estique o cotovelo no final, tá? Para ter certeza que você está jogando reto, você não vai entrar para frente, você vai ter que achar um ângulo para entrar reto quase que para baixo, porque essa bola está girando, né? Sim. Mas mesmo se ela estivesse girando menos, você poderia fazer a mesma coisa, só que com o ângulo um pouco mais aberto. A diferença é só o ângulo, tá? Mas é uma bola que você vai pegar quase que de cima para baixo. Você pega ela subindo de cima para baixo. Tenta lá. Opa, peraí. Isso. Antes e mais fechado. Antes e mais fechado. Aí. Pode fechar mais. Tenta acertar a rede. Mais. Acertar a rede? No meio tá. da rede. Aí, ó. Aí. Ó, essa é uma boa dica. Então. Aí. Vai, não, vai pra rede, vai pra rede, vai pra rede. Isso. Vai pra rede. Aí. Tá. Okay, Cuidado para não fazer isso aqui. Tá. Ela é por cima da bola, reta. Reto por cima, firme a mão, tá? Aqui a mão tem que estar bem firme. Porque se você relaxar a empunhadura, você vai deixar frouxo o ângulo. Vai pra rede, vai pra rede. Tá, agora eu quero te mostrar um negócio. Dá uma olhada na seta da tela. A minha tá daquele lado. Isso. Olha como está pegando de lado a bola. Entendi. Ela teria que ir reto. Olha a diferença. Caramba, sim. Extremamente em cima da bola, tá? Porque o que acontece é o seguinte, ó. Se o cara faz um ataque de um topspin desse,
no centro da bola tem muito giro. Certo. Se você pega de lado, a bola tá leve do lado, ela flutua ainda mais. Tá. Tá? É como se a gente estivesse fazendo. Pensa que cabo de guerra. Uhum. A gente está fazendo a mesma coisa. Quem fizer mais forte vai ganhar. Aqui é como se você tivesse um escudo na mão. Você segura o escudo lá na frente. Você não mexe o escudo. Você angula o escudo do jeito que você precisa e não mexe mais. E aí você vai de encontro. Eu quero que você bata de frente com a bola. Só que se você bater de frente pegando ela de lado, ela vai flutuar. Porque do lado ela tá leve. Então você vai pegar o top spin do cara, que já vai fazer a bola subir, e mais o lado da bola que tá leve. Se você quisesse pegar de lado a bola, você teria que fazer isso aqui, ó. Tentar amortecer, ó. Não ir para frente, mas tentar, ó, de um lado e do outro, ó, para esquerda e para direita. Tem que ter... E ainda assim, ó, você vê como ela flutua e às vezes vai fora, ó. Aí você consegue pegar naquele ângulo de lado. Mas se você quer fazer um bloqueio eficiente e reto, você tem que pegar no meio da bola, aonde a bola tá forte. Tá. Bem no centro, tá? Quase. Quase. Mais reto. Peraí. Agora foi reto. Essa foi reta. Agora de lado. Aí, opa, já tá bem mais reto. Essa foi bem a reta, se você precisa fechar o ângulo. Aí. Aí, olha que bonito esse aí. Bem mais fechadinho. Tá? Pro caneteiro, anatomicamente, se você tá entrando pro lado direito como você estava antes, é sinal que tá muito aberto o ângulo e seu braço, ao invés de entrar reto, sua mão tá virada assim, ó. Uhum. Entende? Sim. É mais natural pro caneteiro entrar até pelo lado esquerdo da bola. É uma anatomia um pouco mais fácil do que pro classista. Então, tenta pegar essa bola, mais inclinar o seu ângulo aqui, mais como se fosse lado esquerdo do que direito. Se você entrar assim com a mão, com o punho dobrado, com a mão entrando assim, vai ser muito difícil fechar o ângulo. Tá. Traz seu cotovelo para dentro da barriga, que aí você consegue fechar, quase como se você quisesse jogar a ponta da raquete para cima. Tô exagerando aqui, tá? Mas quase como se quisesse jogar a ponta para cima, porque daí você consegue fechar bem mais. Só que você tem que inclinar um pouquinho o corpo, descer um pouquinho o ombro direito e jogar o cotovelo direito para dentro um pouquinho. Ok. Vai lá. Okay. Isso, fecha bem. Aí, olha que reto que foi esse. Olha que maneiro. Ó, tá? Vai, continua. Agora só se incomode com o ângulo. Você já sabe como é bater reto. Tá, vai. Fecha mais. Fecha, vai pra rede. Isso. Ainda tá um pouquinho pra direita. Pega do outro lado da bola. Tenta fazer esse bloqueio bem mais pra diagonal aqui onde eu tô. Tá, mais nessa Peraí. Porque daí você não vai pegar tão do lado direito da bola. Aí, perfeito. Fecha mais. Pode fechar bem mais. Pegando muito aberto, né? Tá pegando aberto demais. Isso. Tá pegando aberto. Uma diferença que é assim, Gustavo. Uma grande diferença do virtual pro real é a facilidade do cara fazer spin. Uhum. Eu nunca no real, se você pudesse medir, na Olimpíada a gente viu, né, aquelas super câmeras, às vezes medindo o giro e tal. O Calderano, quando entrava moendo numa bola, fazia 115, 120. Sim. Às vezes um 130 aparecia por milagre. Aqui, qualquer pangaré, às vezes consegue girar a bola 130. Uhum. Entende? Sim. Porque mais, né? existe uma facilidade pela física do jogo de girar mais. Então, o que acontece? Eu costumo brincar com os meus alunos. É como se você tivesse do outro lado, qualquer um pode ser o Timo Boll dando top spin. Entende? E só que você vai no seu clube na vida real aqui treinar, os seus colegas de treino não fazem nada parecido com isso. Aí você entra com esse seu ângulo aberto e você consegue empurrar. Devolve qualquer uma, né? Você entendeu? Porque se eu baixar esse spin aqui, ó, quer ver?
Vou baixar para 95. O que na vida real seria um spin muito mais normal. Ó, faz o bloqueio agora. Você entendeu? A bola até cai na rede. Ó. Agora você pode até abrir um pouquinho que não vai tão longe. Aí. Você entendeu? Sim. Tá? Se torna mais fácil, né? Isso é provavelmente mais parecido com o que você tem no seu ambiente de treino na vida real. Um ponto, Vlad, até comparando com a vida real, tá? Eu antes jogava clássico, há pouco tempo eu comecei a jogar caneta. Por dificuldade de dar back, eu falei, deixa eu tentar jogar caneta, classe neta, né, pra ver como que se sai. É que essa defesa aqui, pra mim, na vida real, ela é inexistente praticamente. Eu tenho muita dificuldade pra fazer esse movimento aqui com o dedo, sabe? Sim, para girar a raquete. Tá? Eu tenho aqui eu ainda consigo defender algumas coisas. Eu não sei se é porque é mais leve, não sei, mas ainda eu consigo ainda, quando não é tão pesado igual essa que a gente estava fazendo, eu consigo devolver. E aqui na vida real, minha defesa é muito ruim. Eu até tento devolver alguma coisa aqui, consigo, mas porque é mais fácil, né? Porém, eu tenho tentado, porque eu vejo que o pessoal tem mais facilidade nessa defesa de frente, como se fosse uma caneta japonesa, do que com as costas da raquete. Então, o que acontece é o seguinte, quando a bola vem mais rápida e com menos giro, é claro que dá para fazer dos dois jeitos, com as costas e com a frente, mas com a frente é mais rápido de você achar o ângulo aberto aqui mesmo. Porque ela tá rápida, então você pode abrir o ângulo, você não precisa fechar. Ela tá com menos giro, né? Agora, quando ela vem com muito giro, é mais fácil você entrar com as costas batendo de cima para baixo, né? Do que fechar e ter que se entortar todo, né? Quando a gente se entorta todo, eu tô pegando caneta, tá? Quando a gente se entorta todo aqui, a gente vai ter que... É que fica ruim o tracking, eu vou fazer clássico mesmo, mas, ó, quando a gente se entorta todo, a gente vai acabar fazendo isso aqui, ó, pondo a mão, achando um ângulo para amortecer a bola, certo? Agora, a ideia é jogar para frente, é fazer essa bola andar, ó, fazer essa bola andar, deixar o atacante longe de você, a ideia é essa no bloqueio, né? Então, com essa bola aqui mais leve de spin, você já viu que bloquear com a parte da frente não é um grande problema, né? Sim. Eu vou voltar aquele spin mais pesado. Pronto. Agora eu quero que você pegue essa bola com a de trás. Tá. Isso. Só que fecha e joga pra rede. De cima pra baixo. Isso. Aí, ó. Isso. Não gira a mão em cima da bola, tá? Tá. O adversário já tá fazendo o giro. Você precisa entrar reto. Não, tá pra cima. É reto. Reto pra frente. Quase que reto pra baixo, né? Pra frente, ó. Isso, exatamente. Aí. Percebe a diferença de controle que dá? Sim. Opa, agora parei. Pra bloquear, ó. Vai pra baixo. Isso. Você tem que usar o efeito isso. Vai fechar a porta. Isso. E olha como fica a retinha entrada. Olha a seta ali, que bonito. Você parece entendeu? que eu sinto mais, assim, atomicamente, pra mim, eu sinto que é mais fácil fazer esse movimento assim, sabe? De cima para baixo, sem tentar pegar a lateral, do que aqui, não sei. Exatamente. Aí a diferença é assim, quer ver, ó? Deixa eu jogar o robô lá para trás. Calma lá. Só jogar esse robô lá para trás um pouquinho. Pronto, deixa esse robô lá atrás. Beleza. Daqui a pouco a gente usa ele de novo. Deixa eu te mostrar o seguinte, ó. Se a gente tá aqui, ó. Eu vou fazer um spin. Fica para bloquear ali, tá? Fica pertinho da mesa, ó. Eu vou fazer um spin lento assim, tá? Pega com a borracha da frente. Para você... Você percebe que é meio desconfortável para achar o alto, ângulo? Assim, é desconfortável para achar o ângulo. Aí nessa opção, a bola tá mais alta, a borracha de trás é muito mais fácil. Você vem com ela da altura do seu queixo aqui, só soca ela na diagonal para baixo, né? Mais ou menos como você faria se fosse classista, né? Exatamente. E não precisa nem girar, é reto mesmo, exatamente. Isso. Agora, tapa, né? É um tapa, exatamente, é um tapa. Você se livra da bola,
Você só não pode raspar. Se ela Sim. estiver girando muito e você raspar, você vai aumentar o arco e ela vai embora. Agora, fica aí. Se você pega com a borracha de trás e aí o atacante faz isso aqui, ó, com a borracha de trás, fica com a de trás para bloquear. Ó. Isso aqui é muito mais difícil porque a bola vai mais baixa e com menos giro, mais rápida. Você teria que estar mais agachado para achar o ângulo. Aí você tem que se entortar. E com a borracha da frente, não. Se entra uma bola rápida assim, com a borracha da frente, tá na mão. Ó. Pode ficar perto da mesa. Pode ficar perto da mesa. Ó. Ó. É muito mais fácil de você achar o ângulo porque você não precisa fechar tanto. E já tá é muito em cima, mais né? ágil, é muito mais ágil para você. Imagina que você fez um forehand, o cara deu um contra-ataque rápido aqui, você só pendula a mão aqui, põe na frente e acabou. Sim. É muito menos tempo gasto, né? Então, por exemplo, quando você estiver fazendo aquele joguinho por baixo, pesado, e o cara preparar para atacar, você já fica com a borracha de trás pronta. Você fica aqui agachadinho perto da mesa, ó, você vai fazer isso e isso, ó. Isso e isso. Certo? Já preparado, E depois desse bloqueio, se o cara continuar atacando, não vai vir mais giro, não vai vir mais aquele topspin curto com um arco grande. Então você faz o primeiro, e aí se você for continuar bloqueando, aí depois você vem com a frente. Tá, ok. Isso pode ser uma boa estratégia. Boa, beleza. Entendeu? Porque daí a bola já não tá mais por baixo, né? O problema é o primeiro topspin, né? Exatamente. Deixa eu achar uma câmera boa pra gente fazer isso junto, quer ver? Acho que assim ia ser bom. Peraí, vamos testar assim. Tá. Vamos fazer o seguinte, ó. Eu vou fazer um saque por baixo, assim. Quero que você cozinhe longo aqui. Isso. Beleza. Aí, o primeiro ataque, eu vou tentar fazer mais no pin. Você bloqueia com as costas. Beleza. E o segundo, eu não vou nem atacar muito forte, nada. Eu só vou passar a bola assim mais reta para você ver que dá para entrar com a frente tranquilo. Tá, beleza. Então, ó, você coloca longo aqui para mim. Efeito. Isso. Bloqueia fechadinho, né? Ó, fechadinho, isso. Tem que empurrar. E tenta pegar antes a bola. Se você vê ela vindo assim lenta, você vai na direção dela. Você só não pode mexer a mão em cima. Firme a mão, entra com o braço, tá? Esticando o braço. Aí, ó, e eu passo. Aí, a próxima que eu passar, você pode jogar com a frente que ela não vai estar girando tanto. Aí, ó, essa aqui, ó. Isso. Você tá vendo? Você não vai ter problema de fechar ângulo. Sim. Né? Você pode dar o choto normal, esticar, pode abrir mais o ângulo e esticar a bola. Mesmo se eu estiver atacando mais, eu bloqueio com a raquete da frente, ó. Ataquei de novo, ó. Isso. Vai ser muito mais confortável porque a bola tá mais rápida e não tá girando tanto. Só que eu preciso que você fique mais perto da mesa. Tá, não me afastar. Porque quando você afasta, você fica com a impressão de que você precisa esticar mais ainda, porque você tá longe. E não precisa, porque se o cara tá atacando, a bola já tá com energia. Se você esticar mais, mesmo aqui de trás, se você esticar muito, fica ruim. Então você faz o bloqueio com as costas e depois você usa a frente para controlar, tá? Vamos testar isso um pouco. Aí, ó, boa. Tenta pegar antes. Aí, boa. Bem forte o bloqueio. Aí, ó, isso. O segundo não significa que você vai abrir o ângulo, não é um passeio no parque. Sim. Você vai ter que fechar o ângulo, mas é um ângulo mais fácil de fechar porque a bola tá funda aí para você, ela vai chegar até você. Você não precisa ir nela. A primeira você tem que ir na bola, a segunda você fica onde você tá e controla com a mão, né? Porque ela vai ser funda. Foi mal. Boa, controla, isso. Continua perto da mesa ali para controlar. Boa, controla. Aí, perfeito. Você entendeu? Entendi. Deixa eu mudar a câmera aqui para você ver isso de um outro ângulo. De novo.
Isso, mais retinho, Foi mal. Isso, tá bom, tá certo? Opa. Isso. Se ela for na rede, o bloqueio, é até bom sinal. É sinal que você foi na direção certa, só fechou demais o ângulo, mas pelo menos a direção tá certa, né? Tá. Não pode ir fora, que é sinal que às vezes nem só o ângulo tá errado, mas às vezes o braço também. Boa, aí, fechou, isso. Cuidado na segunda, para você não entrar muito. Ela tá rápida, você não precisa pôr mais velocidade. Tá. Você vai escorar mesmo ela ali com a mão firme, controlando. Mas não empurrar, né? Não precisa, ela já tá rápida, né? Sim. Você vai empurrar, o cara fez o primeiro ataque, o bloqueio com as costas foi tão bom que o cara só passou. Ele não conseguiu fazer nada. Aí você pode girar, ou você pode empurrar com a da frente, dar um chutão, aí tudo bem. Beleza. Né? Mas se o cara continua atacando, o segundo bloqueio é controle ainda, né? Não tenta aumentar a velocidade. O primeiro você pode aumentar, esse você pode aumentar a velocidade. Porque você não pode aumentar o efeito. Você não pode aumentar o efeito. Senão a bola vai fora. Mas a velocidade você pode, porque a bola tá lenta. O outro ataque que tá rápido, você não aumenta a velocidade, você só põe na frente firme para devolver. Tá. Ela só vai voltar rápido, né? Opa, perdão. Controla. Isso, ó. Isso. E o segundo bloqueio. Boa. Vai. Aí, perfeito. Entendeu? Você só vai ser agressivo quando você tiver tempo. Se o cara tá atacando rápido, você não precisa ser agressivo. Você tem que manter Se você conseguir manter o ritmo, tá ótimo já. Show. Beleza. Né? Porque, tô aqui em cima, né? É difícil abrir ou... Né, aumentar porque tem essa coisa também, a gente vê às vezes os caldeiranos da vida, chinesada lá, você fala, pô, o cara ataca rápido, outro vem cobrindo em cima, rapaz, mas você não é o cara, entendeu? Você tem que botar a raquete na frente e devolver, porque, né? Você pode até morrer tentando, mas você vai perder mais jogo do que ganhar, né? Isso é interessante de falar disso, porque principalmente molecada, né? Você dá uma puta bola difícil, o cara vem aqui e tenta te contra-atacar na paralela, que nem um louco. Você fala, amigo, você vai acertar uma a cada 30. Você acabou de perder de 30-1. Entende? Não vale a pena. Não vale a pena. Né? Faz total sentido, né? Concordo. Né? Opa, pegou. Ó, tem que... Isso, não dá curva. É uma reta. Isso, agora você controla. Perfeito. Isso, entra firme. Só deixa. Boa, vem, controla. Aí, perfeito. Você entendeu? Então, essa pode ser uma estratégia. Não significa que esse primeiro ataque você não possa pegar com a borracha da frente. Você pode. Sim. Mas você tem que se entortar num nível que você vem batendo ela de cima para baixo, igual você está fazendo com a borracha de trás. Eu acho difícil. Eu acho difícil. Não, também acho. Entendeu? Dá, mas eu acho difícil. E aqui, principalmente, você está jogando contra um monte de Timo Boll, dando uns top spin pesadíssimos, né? Sim, muito efeito. Uma bola muito pesada. Porque aquilo, ó, faz de novo agora, bloqueia com a da frente, ó. Bloqueia com a da frente. O cara vem aqui, ele não tem o spin todo, ele vai fazer isso aqui, você pode, vai cair, não tem nada. Aí você pode jogar com a da frente se você quiser, ó, porque essa bola não tem nada. Sim. Aí você pode acelerar com um choto assim, empurrando. Lógico. É lógico, né? Sim. Então, provavelmente no clube que você joga, você vai ter muito mais essa situação do que a gente tá vendo agora com um monte de spin. Eventualmente tem um cara ou outro que vai girar pra cacete, mas a grande maioria, aqui é mais fácil, né? Aqui é mais fácil. Normalmente não vem tanto giro, né? Às vezes é um pouco mais, talvez, de velocidade, eu não sei, mas o giro é menor, né? Sim. É mais tranquilo devolver. São poucos casos ali jogando no clube que a pessoa dá um top spin assim que eu falo, nossa, é impossível de pegar, né? E aqui, ó, na direita vai ser a mesma coisa, quer ver? Eu vou sacar ali na sua esquerda, você coloca longo aqui, eu vou fazer o top spin lá na direita pra você bloquear, tá bom? Tá. Aí, esse aqui, isso. Okay. Isso. Então, o que acontece aqui? A mesma coisa do outro. No backhand ali, você não estava entrando com as costas da raquete e dando um tapa reto? Sim. Aqui na direita, você fechou o ângulo e raspou e conduziu a bola. Aí ela gruda na sua raquete e vai embora.
Você tem que entrar com a perna direita perto da bola. Olha o lance, o bloqueio no forehand. É a mesma perna, porque na esquerda você vai entrar com a perna direita também avançando, certo? Na direita Aham. também. É perna direita perto da bola para você entrar batendo essa bola e se livrando dela. Tá. Se você girar a mão em cima, perdeu. Tenta lá. Opa, foi mal. Aí, mais para baixo, mais firme. Você ainda tá fazendo curva. Aí, mais ainda. Aí. Que agora você se livrou da bola, você fez uma reta. Se você fizer um pouquinho de curva, como ela tá girando muito, já era. Vai embora. De novo. Vai. Nossa, foi mal. Tá choando. Aí, agora entrou reto. Você viu que na outra você tinha entrado de lado sem querer? Você chegou a ver ali e na ela, seta? Agora eu dei uma olhadinha, ela explodiu, né? Aí ela grudou. Exatamente. Se você entra de lado, se você entra de lado, ela vai ficar, é mais difícil de controlar. Não é impossível, mas nossa senhora. Mas é muito mais difícil, né? Vai. Pega antes, viu? Não deixa a bola vir muito, não, que tá com efeito lento. Você tem que avançar na bola, pular em cima da bola. Vai. Antes ainda. E bem mais fechada. Vai. Aí. Entendeu? Você tem que encurtar o tempo, você tem que tirar o tempo do adversário, você tem que antecipar, né? Pegar antes, porque a velocidade desse seu bloqueio, ela depende do meu spin, não de você. Se você pegar antes e só deixar bater aqui e empurrar rápido, você não precisa empurrar super rápido, o meu efeito vai fazer ela andar rápido. Só. Você não precisa aumentar, exato. Mas você não pode raspar e não pode subir a bola. Você tem que afundar, você tem que eliminar a curva com uma reta. Lembra sempre disso, né? Ó. Vai. Isso, mais fechada. Ó, pegou um pouquinho de lado, ela flutuou. Se você consegue um ângulo para entrar um pouco mais reto, provavelmente essa aí entrava na mesa, porque você estava no tempo bom. Vai. Ó, pegou de lado de novo. Aí, pegou de lado, mas fechou bem. Vai. Aí, você entendeu? Se pegar firme e dar um tapa, se livrar da bola, ela não pode grudar na sua raquete. Tá. Porque se ela grudar na sua raquete, aí o bloqueio é lento, controlando. Vai ser lento pro adversário, ele vai ter tempo de ficar perto da mesa e te fuzilar na próxima, mas você não dá o ponto de graça, você devolve. Mas o ideal é entrar rápido, tirando o tempo. Não deixar ela sair, né? Pingou, já tá em cima. Deixa eu te mostrar como isso é desconfortável. Eu vou lançar uma bola por baixo, assim, para você fazer o ataque, faz na diagonal, e eu vou fazer esse mesmo bloqueio, tá? Ó. Não, você faz o ataque. Eu ataco? Você faz o ataque, ó. Vai, de novo. Ó. Você entende? Eu não tô fazendo força, nada. Eu tô entrando, tô usando o seu topspin, que é muito bom, e tô empurrando essa bola para você, pegando ela antes, ó. Aqui. Opa, desculpa. De novo. Aí. Nossa, entendeu? Pegando no tempo certo, pegando antes. Exato. É difícil continuar atacando. Sim, até porque um ponto, né? É uma dificuldade que eu tenho até. É reconhecer o efeito. Igual, essa aí que você deu, eu sei que eu tenho que entrar forte nela. Eu tenho que entrar pesado para ela girar. E quando ela volta, ela não volta com o mesmo efeito. Tanto que a hora que eu fui bater, fechei muito ângulo, ela espirrou para baixo, né? E aí que tá. E aí entra uma outra parte que já não tem a ver você bloqueando, tem a ver quando você for atacar. Como você está girando essa bola forte, o seu oponente ele tem dois tipos de bloqueio para fazer. Ele tem o bloqueio que ele deixa a bola passar e só controla lento. Um jogador de menor qualidade, vamos dizer assim, vai fazer isso o tempo todo. Um jogador de mais qualidade, ele vai fazer isso só quando ele estiver muito atrasado, quando estiver muito ruim a bola, né? Que é isso aqui, faz o ataque de novo. Eu vou deixar a bola entrar e vou só devolver aqui. Aí você tem tempo. Sim. Você pode ficar relativamente perto da mesa de novo. Ó. Não, faz você. Opa, vai. Perdão. Aí, faz o seu ataque. Opa. Aí, ó, deixei ela entrar e passei. Você tem tempo de sobra. Sim. Essa é uma opção. Vamos pensar num jogador bom, né? Tecnicamente bom. Essa não é a primeira opção do cara, essa é a última.
Sim, né? só quando A perdeu o primeira tempo em cima, né? faz de novo lá. Ó, a primeira opção é pegar antes e empurrar. Ó, jogar para trás. Tá. Para não te dar tempo. Então, sabendo disso, quando você fizer o topspin, principalmente se for na diagonal, tá? Diagonal da direita Uhum. aqui. Você faz o topspin, quando você termina o topspin, você viu que ela tá girando bem, você sabe que essa bola vai correr. Tá. Já. Você faz o topspin, e na hora você já abre o braço direto e abre a perna direita para trás. Porque Beleza. você vai precisar desse tempo para fazer o segundo ataque. Porque do que vale fazer um bom ataque de topspin e depois passar a bola? Sim, sim. Não É vale do nada, você ataque jogou pra ele, fora. né? Você jogou fora a oportunidade, né? Então, vamos fazer isso, ó. Você vai fazer o topspin, eu vou bloquear, só que quando você terminar o efeito, você não espera para ver o que aconteceu. Você termina, o braço não cai no meio, o braço já abre para o forehand junto com a perna direita. Lá atrás. Tá, beleza. Tá? Aí, você tem que estar pronto lá atrás já com a mão engatilhada. Vai. Aí você tem tempo. Tá? Entendi. Vai, de novo. Aí você tem tempo. Se você ficar perto da mesa, você não faz isso. Vai. Aí. Você entende Beleza. a diferença? Quer dizer, Sim, você está sim. antecipando, porque tênis de mesa é probabilidade. Uhum. Não adianta você pensar, o cara pode fazer tudo. Não, ele não pode fazer. Ele até pode, teoricamente, mas ele não vai. Quando você faz um ataque de efeito desse aqui, 80% das vezes ele vai bloquear rápido lá na diagonal mesmo. Os Difícil outros ele 20%, controlar, né? os outros 20% ele vai fazer uma cagada tentando dar uma porrada na paralela e vai errar a maioria, eventualmente vai acertar um ou outro, ou ele vai tentar parar a bola porque ele tá ruim, mas mesmo que ele pare a bola, imagina, você dá o topspin, abre. Se ele para a bola, você já tá aberto, você pula na bola para frente e finaliza de qualquer jeito. Mesmo Sim. estando longe dessa bola, você pula para frente e finaliza. Agora, se você não faz isso, você faz o ataque de efeito, a bola vem rápido e você não está preparado lá atrás, a próxima você vai passar a mão só. Você só vai devolver e vai deixar o cara tomar a iniciativa. Uhum, entendi. Então, por exemplo, você faz um ataque carregado desse de spin na diagonal, você esquece o outro lado. Se o cara te der uma porrada do outro lado, você bate palma, parabéns, tenta de novo, porque eu sei que a cada 10 você vai acertar uma só, duas no máximo. E aí, okay, é 10-2 para mim, tá ótimo, entendeu? Vamos lá, né? Boa coisa. Então, você esquece do backhand. Você termina aqui, você já abre o braço, abre a perna e espera. Se for pro meio a bola, você ainda tem opção também, porque você já tá atrás e com a mão engatilhada, de se movimentar um pouquinho às vezes e cobrir o meio também. Sim, já se movimenta e, né? Que também pode acontecer, o bloqueio no meio pode acontecer, né? É mais fácil que um bloqueio lá naquela ponta. Difícil, né? Difícil. Agora, a não ser que você faça esse primeiro ataque na paralela. Aí você precisa cobrir aquela diagonal lá. Então você vai fazer o ataque na paralela, terminou o ataque, ó, a mão que antes vinha para trás e o passe para trás, ela cai aqui te jogando para o lado já, e aí você fica aqui para cobrir. Tá. É uma outra situação. Sim, sim. O que as pessoas fazem de erro aqui é assim, é o seguinte, a bola vai por baixo ali, você faz o ataque na paralela e fica no meio da mesa. Esse é o erro. Parado, né? Você tem que pular para o canto. Porque se você ficar no meio da mesa, se a bola for para lá, que é o mais comum, você vai estar atrasado. E se a bola for no meio, você não vai saber o que fazer. Agora, se você pular para lá, a bola no canto, você está com ela já no backhand. E se eu não conseguir virar o ataque lá, fazer o bloqueio na ponta, o meu bloqueio vai escapar no meio. Só que se você for para o canto, o meio é do seu forehand de novo, tá fácil. Sim, sim. Tá, entendeu? Dá pra atacar, né? Faz esse ataque na paralela aqui. E vai cobrir lá, ó. Essa você não pode estar atrasado. Tá. De novo, vai cobrir lá a ponta. Vai cobrir a ponta. Forehand tá fácil. Vai de novo. Vai. Vamos. Isso. De novo. Aí, essa você tem que estar antes. Porque você tá chamando o jogo lá. Se você tá com o paralelo, você tá chamando o jogo lá. Vai de novo. Isso. Mais uma vez. Pá. Nossa, foi mal. Isso. Gira. Isso, ó. Não, essa do meio, essa tem que estar mais pro canto. Tá, porque daí aqui eu pego do fora. Essa que sobrou no meio é forehand de novo. Sim, sim. E você não precisa pegar na frente do corpo. Você deixa a bola vir, gira, pega aqui atrás, você tem tempo para girar de novo, fazer o ataque. Vai de novo.
Ó. Essa é forehand de novo. O tempo é perfeito. Se você tá cobrindo ali, ó, você tem que estar cobrindo essa. Tá? Se preocupa com essa. Se for no meio, dá tempo. Se preocupa com essa. Só que você não pode chegar atrasado devolvendo. Você tem que chegar fazendo. Tá, eu já tenho que. Eu tenho que fazer o drive já entrando aqui, né? Isso, porque a hora que bloquear ali, você não pode passar a bola, senão a gente entra naquela mesma situação do forehand, de fazer e devolver só. Você tem que fazer essa bola aqui, a hora que bloquear aqui, você tem que estar em cima para fazer. Tá. Você tá me antecipando, você tá me quase que me forçando a jogar para lá. Então, é aquela coisa, você me convidou para uma festa lá, você tem que chegar, você tem que estar na festa, não pode me deixar sozinho. Você tá me chamando aqui, não tem como. Vai, de novo. Ó, cobre a ponta, tá? Vai. Isso, cobre aquela ponta. Isso, você tem que chegar fazendo, exatamente. Vai. Ó, aí, chega fazendo, exato. De novo. Dá tempo. Sim. Porque daí eu tô aqui de fora, né? Ela vai porque, ó, essa bola que vai na diagonal, você tem um tempo certo para pegar. Se você atrasar, ela não vai ficar boa. Sim. Mas essa que vai pro meio, se você atrasar, você tem todo o giro do seu tronco. Então, eu não preciso pegar ela em cima, né? Eu posso deixar ela cair. É onde você tá. Porque você não vai estar já de frente para essa diagonal para cobrir de back? Sim. Fica aí, cobre de back. Aí, cobre de back. Vai, cobre de back. Isso, cobre de back. Cobre de back. Tem tempo. Sim. Você não vai adiantar essa bola, você vai esperar baixar mais no seu jeito direito aqui, esperar, que aí você tem potência. Show. Mas você não tá esperando no meio, você tá esperando a da ponta. Ali você não pode atrasar. Porque se ele jogar aqui, eu tô no meio, eu não pego aqui, né? Não, então, exatamente. E se você tá no meio e a bola vai no meio, você vai passar um backhandzinho fraco, ou você vai pegar uma bola meio em cima do corpo aqui, vai passar de qualquer jeito, você não tem espaço. Sim. Se você faz esse ataque aqui na paralela, você tem que criar espaço pro seu forehand no meio, mas a prioridade é cobrir a bola que vai para lá. Automaticamente cobrindo essa bola na diagonal curta, você já fez espaço no meio. Você fez duas coisas numa só. Show. Interessante. Mesma coisa, por exemplo, se eu tivesse uma bola aqui, você atacasse com as costas aqui na paralela. Aí você tem que cobrir lá. Tem que cobrir lá. Ataca aqui aí e já você fica vai um pouco mais pro meio. Aí você vai um pouco mais pro meio. Mas se você fizer essa bola aqui com as costas na diagonal, você tem que cobrir essa diagonal curta. Tá. Beleza. Que é a mesma coisa, você faz, o bloqueio vai para lá. Se o bloqueio atrasar e a bola for no meio, como você está cobrindo a diagonal curta, o meio você já tem espaço. Sim. Faz sentido? Nossa, faz total sentido. É um ponto, né? Igual essas coisas que tu tá comentando, Vlad. Eu já jogo há um tempo TNZ mesmo, mas não jogo pra valer, sabe? É um hobby. Sim. Mas essas coisas que tu tá comentando são coisas assim que, pô, sério, até uma hora atrás não tinha nem noção, né? Nem noção mesmo. Igual, isso que você falou, às vezes dou top spin, fico aqui, ó, no meio da mesa, esperando ele devolver para dar um back, ou se voltar aqui. Não. Tem que manter a pressão, você tem que desenvolver um jeito de manter a pressão. Por exemplo, se você faz um pivô, o cara põe longo lá, você faz um pivô para atacar de direita, certo? Sim. Se você fizer, se tiver espaço aí, né? Não sei se você tem espaço para fazer, então, né? Um pouquinho. Se você tem espaço, ó, eu coloco, faz o pivô lá e ataca aqui na diagonal, ó. Tá? Aqui, pronto. Ó, se você ataca do jeito que você atacou o pivô, mais lento, controlado, você tem que ir com a bola pro meio da mesa para você cobrir aqui de back, porque se ela vem lento, o cara tem tempo de te jogar pro outro lado. Sim. E aí você faz o efeito indo junto com a bola. Quando cair aqui, você já tá com backhand. Se for ali, você já tá mais perto. Faz aí de novo. Termina o efeito indo pro meio. Aí, pronto. Tá. Entendeu? De novo. Foi mal. Você tá perto. Porque você já estava indo pro meio para cobrir aqui com back, você já tá perto ali, tá na mão. Agora, se por um motivo você vira para fazer uma bola rápida na diagonal, você fica onde você tá. Porque a chance de uma bola rápida o cara conseguir acertar o ângulo para jogar do outro lado é mínima. Normalmente ele vai chegar atrasado e a bola vai sobrar fácil no meio. Como você não se mexeu pro meio, você tá aqui, se ela voltar aqui, você já tá nela, se ela for pro meio, você sai pulando aqui e já finaliza. Show.
Você entendeu? Então, tudo isso é posicionamento. Só que são coisas que a gente entende agora, você está entendendo o negócio. Só que quando você for jogar, a gente vai fazer uns joguinhos agora para encerrar um pouquinho. Quando você jogar, você vai perceber que você vai cometer muitos erros antigos de hábito, porque quando você está jogando, sua mente está no automático daquilo. Só que aí cabe a você toda vez, quando estiver treinando ou quando estiver jogando, falar, pera, eu não devia estar aqui. Por que eu estou longe da bola? Por que eu estou perto da mesa se eu devia estar atrás? Por que eu estou... Você entendeu? Você tem que se questionar o tempo todo e repetir para você. Não, pera, isso aqui é Para virar aquilo. automático, né? Para virar Exato. Exatamente. Essa repetição é que vai fazer o negócio funcionar. Tá? Sim. Clica no casual ali. Vamos jogar um pouco? Tá. Pra gente tentar colocar isso tudo meio junto. Só deixa eu acertar minha mesa aqui só um pouquinho. Eu tô meio bagunçado aqui. Aqui. Pronto. Vamos lá. Qualquer saque, outra coisa. Você pode jogar qualquer coisa, faz jogo para ganhar. Quando eu for sacar, para você não precisar se preocupar muito com recepção, eu vou sacar só por baixo. Beleza. Esse primeiro set vamos fazer assim, tá? Vai lá. Deu ruim na bola? Sumiu. Peraí, tem alguma coisa acontecendo aqui. Não, aqui parece que tá bom. Vamos tentar começar de novo. Beleza. Vai. Aí, vamos ver se dá. Deixa eu ver se deu certo ali. Dá pra ver ainda ali. Saca a bola? Vai lá, meu saque. Isso, vai lá. Só por baixo eu vou sacar. Boa. Acho que tá no meio da mesa. Isso. Esse ataque na paralela, por exemplo, você fez certinho. Você fez o ataque e já se mandou lá pro outro lado. Porque esse ataque na paralela, que era só bota a mão, naturalmente a bola vai pro outro lado, né? Sim. É isso mesmo. Vai você. Boa bola. Boa, linda bola. Valeu. Boa posição. Posso ficar dando tudo na mão também, né? Sim. É muito fácil. Aqui, por exemplo, nem girei tanto. Você só abriu demais mesmo. Dava com a frente, foi bom, foi uma boa opção. Você só abriu demais. Uma bola. Uma bola. Bom spin, muito bom. Tá vendo? Você fez aqui na paralela, foi um ataque lento, deu tempo de eu achar ali um ângulo para pôr na paralela. Mas meu bloqueio na paralela, primeiro, não foi um bloqueio super rápido, porque é muito difícil de fazer, eu tive que controlar. E outra, mesmo você indo pro meio, a bola termina perto de você. Porque dessa linha aqui, você atacou daqui para cá, eu não tenho como fazer uma bola que escape de você para lá. Sim. Ou ela vai em linha reta, como aconteceu, então ela estava ali na sua barriga, estava perto de você, ou eu vou conseguir esticar essa bola para longe. Então você fez certo cobrindo para lá. Tava certo. Tá, então o certo seria ficar no meio mesmo, nesse caso, por exemplo, abrir, fica aqui já esperando. Se você tivesse feito a abertura aqui na diagonal, dependendo da qualidade, você até podia ficar um pouco mais para lá. Tá. Deveria até ficar, né? Cobrindo ali a diagonal do backhand. Mas como você fez do meio para cá, aí sim, vai pro meio da mesa, porque o meu bloqueio bom seria lá. Tá. Ali beleza. vai ficar longe de você. Ali a bola vai fazer curva para longe. Então você tem que cobrir aquela posição. Beleza.
Isso, entendeu? É pra lá o bloqueio natural. Boa bola. Valeu. Bom. Peguei. Já entrou o bloqueio, né? Já entrou o bloqueio retinho ali. Eu já fui pensando. Uhum. Boa. Dá tempo de mais um set, Vlad? Vamos mais um set. Vamos. Sim, vamos terminar o jogo. Isso. Terminou o ataque, abre o braço já prepara o braço. Tá. Não, você não precisa nem ir pro meio, porque você fez bem diagonal, você pode ficar onde você tá, um pouco mais para trás só, mas com a mão já pronta. Tá, porque essa bola ali você conseguiu passar, mas você estava ligeiramente atrasado. Se você tivesse com a mão já um pouco mais pronta, você podia pular nessa bola, que ela estava lenta, você podia pular já e ser mais agressivo, dava mais tempo. Beleza. Como você ficou meio, você fez o ataque e ficou meio nessa de cubro o meio, não cubro, abre o braço. Beleza. Fez nessa diagonal aqui, abre o braço e já prepara o próximo, entendeu? Engatilha, fechou, né? Carrega a arma. Se deu tiro aqui, você já carrega ela de novo. Né? Vai. Boa. Boa bola, muito bom. Boa, tempo de bola perfeito. Né? No segundo ataque. Boa bola. Deu certo. Hein? Tô pensando. Isso. Boa, pegou certinho. Aí, só que agora eu não consegui girar tanto. Como o seu saque não foi um saque super pesado, eu já não consegui girar tanto. Eu joguei lá pra cima, mas tava menos. Você fez certo, só tinha que abrir o ângulo, né? Eu não tava girando tanto. Tem que ter essa noção também, né? Aí já é leitura de efeito, mas aí é complicado mesmo pra todo mundo essa leitura, né? Tá. Sim. Boa bola, muito bom. Faltou a mão direita engatilhada. Você botou a pressão no primeiro ataque, você ainda bloqueou, você já atacou ainda meio que no meu corpo. Eu consegui fazer um bloqueio lá, se não tava com a mão engatilhada, você passou a bola. Aí quando você passou a segunda, eu tive tempo de vir pra cima, porque se você dá um passo pra trás, espera e continua atacando, eu ia ficar sob pressão aqui, já não ia dar pra mim. Tá. Esse é o lance do posicionamento que a gente falou, né? Você atirou a primeira aqui, pensa numa luta. Sei lá, numa luta de boxe, de MMA, qualquer coisa. Aí o cara foi lá, deu um cruzadão na cara do maluco, o cara tá quase indo a nocaute. Você continua batendo ali, malandro, até o maluco morrer, entendeu? Agora, você dá um cruzadão, o cara tá com a perna bamba, quase nocaute, você vai abraçar o cara e tentar pôr no chão pra quê? Você entendeu? Aqui é a mesma coisa. Você deu a primeira porrada em mim, eu já senti. Já tô vulnerável. Aí depois você vai lá e passa a mão, faz carinho, pô, aí vai. Entendeu? Sim, boa, beleza. Aí sim, boa bola. Boa, certinho. Isso é uma coisa pra gente conversar um outro dia, mas, por exemplo, a gente entrou nessa troca de backhand aqui na diagonal, o que eu falo pros meus alunos é assim, não muda de direção de gaça. Tá. Porque você muda de direção de gaça, ó, a gente tá trocando bola aqui, fica ali no backhand, ó. Imagina que a gente tá trocando bola aqui. Se eu mudo de direção de gaça, você tem um forehand, você tem a mesa inteira pra jogar o seu forehand. Entendeu? O que eu posso fazer aqui? Vamos trocar back de novo, ó.
eu não preciso mudar de direção, eu posso ficar aí fazendo pressão até você me dar alguma coisa, porque se eu jogar mais forte, vai sobrar alguma coisa no meio para mim aqui. Eu não preciso mudar de direção. Sim. Agora, se eu for mudar de direção, não pode ser de graça. Volta aqui na troca de back, ó. A gente está trocando aqui. Se eu for mudar, ou eu tenho que mudar o tempo da bola. Desculpa. A gente está num tempo aqui, ó, X, tá? Digamos que a gente está aqui nesse tempo. Se eu for mudar, tem que ser rápido. Eu tenho que aumentar o tempo. Exatamente. Porque se a gente fica no mesmo ritmo e eu troco... Primeiro, a mesa é mais curta para você trocar de direção. Certo? Quer dizer, a chance de você errar é maior. Segundo, você está entrando de um jeito, para você mudar de direção, você tem que ajustar o corpo, você tem que ajustar a mão, você tem que ajustar o ombro. Então, quer dizer, você já tem que ajustar mais coisas, você perde tempo também. E aí você troca no mesmo ritmo, o cara só... Essa bola que você vai trocar, ela não vai sair para longe de mim. A bola tá vindo daqui. Ela pode ir até na linha reta ali, mas ela não sai para longe. Qualquer um abrir o braço aqui, já está na bola. Então, não muda de direção de graça. Você muda de direção assim, o maluco tá caindo aqui do lado, aí você muda pra lá porque tá totalmente aberto, entendeu? Alguma coisa assim. Ou você botou pressão aqui na troca de bola, bum, 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 sobrou uma bola um pouco mais lenta. Aí você bota com mais giro, entendeu? Ou você bota com mais velocidade. Mas dificultando, né? Não só... Você tem que mudar o tempo da bola. Para trocar de lado, você tem que mudar o tempo de bola. Senão, vale mais vantagem você ficar aqui e esperar, botar pressão e esperar, porque a hora que você força, ó, se a gente tá trocando bola aqui, fica aqui para trocar. Se eu passo uma bola na sua mão ali, você consegue. Se eu passo para lá, você vai atrasar. Fica lá de novo, ó. Não vou falar, tá? Ó, ali, ó. A tendência é a sua bola vir mais lenta e às vezes pro meio, porque você não teve tempo de direcionar. Mesma coisa se eu troco aqui, ó. Vai lá, diagonal longa ali, vai trocar. Tá? Vai trocar de novo, ó. Sobrou no meio. Então eu não preciso trocar de direção para lá. É muito arriscado. Eu posso sair dali para lá. Trocar um pedacinho assim, já vai fazer o cara mexer e eu já vou ter uma bola mais fácil. Entendi. Você entendeu? Bom toque. E a maioria, isso é uma coisa que todo mundo erra. Eu fico louco. O cara tá passando bola aqui, de repente ele dá um presente de Natal ali e fala, vai. Não, eu faço muito isso. Muito. Não troca. A gente fica aqui, ó. Aí, porque o meu for, eu não tenho uma confiança grande pra ficar trocando. Aí o que eu. Aí, na minha cabeça, né? Até esse momento, fazia sentido. Falar, então, vamos trocar de for, então. Sabe? Vou tentar ir pro for, que eu acho que eu me garanto. Mas, se você tá na troca de bola e o cara vacilou e passou um pouco mais lento. Aí com esse tempo extra, você consegue mudar de direção, mas esse não tá mudando de graça. Você tá botando pressão. Entendi. Não, beleza. Bom toque. Entendeu? Só duas coisas podem acontecer. Ou o cara te dá uma coisa mais fácil para você mudar de direção, ou o cara erra e ele muda de direção para você, ele te dá o presente, se vocês mantiverem. Por que a gente vê, principalmente dois chineses jogando top de linha, né? Ali. Os caras quando entram aqui na troca de bola, bum, 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 ninguém quer trocar de direção. Quando troca de direção, ele cobre a bola rápido, só que ele tá assumindo um risco. Sim. Tudo bem assumir o risco, só que de graça ninguém troca. Porque vai perder. Imagina, você trocou de direção, eu abri o braço aqui, eu tenho a mesa inteira de uma bola saindo daqui. Você tá aí nesse canto. Eu tenho aquela diagonal curta para te jogar lá pro longe. Você sabe disso, então você vai acabar indo para lá. Aí eu tenho o meio da mesa que vai te pegar andando no meio do caminho. Eu tenho a paralela se você realmente trocar de graça se eu tiver tempo. Quer dizer, eu tenho tudo que eu quero. Joga o jogo na tua mão, né? Eu tenho absolutamente tudo que eu quero, entende? Então, essa é uma coisa que outro dia a gente conversa melhor, mas essa é a ideia, né? De fazer esse tipo de treinamento de posição, que é justamente para a gente conseguir melhorar o jogo, porque a técnica você tem. Show. Mas Você entende? O que a gente fez hoje? Um ajuste técnico ali no seu bloqueio, que estava precisando. Um pouquinho de ajuste no seu forehand ali para fazer a bola andar um pouco mais. Um ajuste técnico pequeno, mas não é refazer a técnica. É um ajuste, uma coisinha. Sim. A técnica você tem. Você fez um jogo aqui comigo maravilhoso. Trocou um monte de bola, jogou, abriu e tal. Entende? O que vai melhorar agora drasticamente o seu jogo de uma forma mais rápida é você se posicionar de um jeito eficiente.
Tá. Saber o que esperar do que tá acontecendo. E até mesmo o que eu vou fazer, né? Mas isso aí, Vlad, muito legal a gente ter conversado, porque às vezes eu dou um saque, ou eu faço um ataque, faço uma defesa, eu vou pro meio da mesa. Não necessariamente eu vou ficar na diagonal, porque eu não tenho essa noção de jogo, sabe? Não, quem joga no meio da mesa é jogador de ping-pong. Porque sim, ele tá esperando qualquer coisa, ele não sabe o que esperar. Ele tá esperando qualquer coisa. Entende? E não existe qualquer coisa. Imagina, ó, eu saco curto por baixo e dou 2 passos para trás. Faz sentido? Não faz, né? A bola não vai chegar aqui nunca, nem que você tente. Sim, entendeu? Sim. Ou eu faço um puta saque rápido, né? Bum! E fico colado na mesa. Porra, a bola vai chegar em cima de mim aqui, eu vou te devolver assim, porque eu não vou ter tempo de fazer nada. Sim. Né? Eu faço um puta saque lateral para a esquerda com um monte de efeito. Pô, a bola só pode vir rápida aqui ou lenta lá. Sim. Se eu venho cobrir a lenta aqui, a rápida lá, eu vou chegar atrasado. Eu tenho que cobrir a rápida e se for lenta para lá, dá tempo. Sim. Não, show. Então, esses detalhezinhos de posicionamento para deixar o jogo mais eficiente, né? Porque não depende só de uma movimentação de perna rápida. Às vezes um jogador mais lento, mas que se posiciona bem, você vê o Waldner no fim da carreira, já barrigudinho, 40 anos, jogando de igual com todo mundo, chegando em semifinal de Olimpíada. Sim. Porque o posicionamento do cara é sensacional, o cara não precisa ser rápido, ele sabe onde vai. Sabe o que esperar, né? Ele sabe o que está acontecendo, ele sabe a probabilidade. E quando o cara joga fora da probabilidade, ele sabe que o cara está arriscando. E aí tudo bem, bate palma, beleza, parabéns, arriscou. Parabéns. Conseguiu, mas não é regra, né? Não é regra, exatamente. Meu velho, foi um prazer, muito obrigado. Eu que agradeço, parabéns pelo torneio de novo, foi brilhante o que você fez do começo ao fim, ali a sua recuperação, melhorado de nível de CD, ninguém esperava. Assim, né, olhando assim, nem eu esperava. Você veio tropeçando ali, 3-2 nas quartas de final, 3-2 na semi, entendeu? Foi na final, conseguiu virar um jogo daquele, sabe? Então, pô, foi sensacional, maravilhoso. Não, show, parabéns. Muito obrigado. Eu agradeço pelas transmissões, porque os teus comentários foi que eu falei, você vai dando uns toquezinhos assim durante a transmissão, eu falei, cara, deixa eu me atentar a isso, igual eu falei, o relatório lá que você coloca da velocidade, o spin também, essas coisas. Essas coisas ajudam, né? Porque a gente não tem essas ferramentas na vida real, né? Sim, não tem. Aqui a gente tem que usar, porque a gente tem que usar, porque é uma ferramenta maravilhosa, né? Com certeza. Maravilha, meu velho. Aquele abraço, então, fica bem. Vlad, nos vemos online aí. Para você também, querido. A gente se vê online em breve. Tá, falou, Vlad.